Mano, você sabe o que é um fanático? Um fanático é um cara que é tão fã de uma coisa, tão fã, que mesmo que você demonstre pra ele por A mais B que a coisa que ele defende tá errada, ele não vai admitir que tá errado. Um fanático é um cara que ouve seu ídolo fazendo alarde, afirmando que uma empresa que vende refrigerante usa no adoçante dela células de fetos abortados e finge que ele sabia do que estava falando. Fanático é aquele cara que diz que todo mundo que discorda dele só estuda pelo Wikipedia. Fanático é o tipo de cara que fica buscando alguém com um diploma em punhos para poder afirmar: olha, ele tem o diploma, estuda o assunto e concorda comigo, logo eu tô certo. Um fanático é uma pessoa que acha a opinião dele tão superior, que ele acha que ele pode mentir só para convencer as outras pessoas de que ele está certo. Recentemente estouraram muitos assuntos polêmicos por aí. E por assunto polêmico eu digo um assunto onde existem bons argumentos para defender tanto uma posição quanto a sua posição contrária. Ou uma terceira ou quarta posição, se houver. Bons argumentos para defenderem ambas as posições. Esse cenário é o ideal para surgir um monte de fanático idiota que começa a defender a posição dele de forma desesperada. E aí qualquer um que aponte um erro na posição do fanático, ele surta. Então esse vídeo aqui é especialmente para explicar aos fanáticos de plantão que desconstruir uma linha argumentativa equivocada não significa anular a posição da pessoa. Ou seja, não é porque tem gente falando merda para defender uma posição que você não deve tomá-la. Mas é importantíssimo que as pessoas sejam informados das merdas que as pessoas estão falando para defender uma posição. Isso se chama honestidade. E o caso mais bizarro que eu já vi de pessoas não entenderem isso foram os vídeos do Pirula que ele tava falando de um babaca lá que defendia o vegetarianismo com um monte de mentira. E aí o Pirula demonstrou que ele falava um monte de mentira. E aí nos comentários do cara começaram a chover fanáticos. Quem é você pra falar alguma coisa? Ah, pelo menos o cara tá querendo fazer alguma coisa pro mundo e você que fica aí... Ou seja, esquecem completamente o argumento, esquecem completamente a verdade buscada pelo vídeo do cara e ficam querendo atacar a pessoa só pelo fato dela demonstrar as mentiras que ficam usando só para convencer alguém de uma posição. Você quer convencer alguém de uma posição? Fale a verdade, caralho! Esse vídeo aqui é um especial para fanáticos entenderem que ao demonstrar um erro na argumentação, não há anulação automática daquilo que defende o argumentador. E para isso eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos lá. Todo pato é cinza. Alfredo é um pato. Logo, ele é cinza. Tá vendo essa linha de ideias? Você consegue entender que ele apresenta coerência interna? Olha as premissas. Todo pato é cinza. Se Alfredo é um pato, logo ele está dentro dos patos e todos os patos são cinza, então Alfredo é cinza. A linha argumentativa que eu construí apresenta coerência interna, só que uma das premissas que eu usei não bate com a realidade. Isso aqui é usado toda hora para convencer gente de uma posição. O cara constrói uma linha de ideia que faz sentido, só que enfia ali uma premissa que é falsa. E a pessoa não tem conhecimento sobre a premissa e acaba engolindo a ideia porque o raciocínio faz sentido. E é engraçado que às vezes um cara vai demonstrar uma premissa de alguém tá errada e que por isso a ideia do cara pode estar incorrendo em erro. Tem gente que se sente ofendido com isso, porque ele foi convencido pelo cara que disse isso, tomou aquela opinião como opinião pessoal dele e fica ofendido quando alguém vai lá e demonstra o erro. Puta que pariu, mano, deixa de ser criança. Se a porra da premissa tá errada, você vai ficar discutindo com o quê? O argumento do cara pode estar errado. Eu disse pode estar errado? Sim, porque o erro na linha argumentativa não anula a conclusão. Caceta! Todo mundo sabe que isso aqui tá errado porque nem todo pato é cinza. Mas e se eu disser pra você que Alfredo é cinza? Se uma pessoa se embananou pra explicar por que Alfredo é cinza e eu mostrei os erros dessa pessoa, isso não significa que Alfredo não seja cinza. Você consegue entender isso? Vou dar outro exemplo pra simplificar mais ainda. Alfredo é um pato. Todo pato é vermelho. Logo, Alfredo é cinza. Tá vendo que aqui tanto há incoerência interna, porque a premissa não só não garante a conclusão, mas como nega a conclusão, e ainda assim as premissas não batem com a realidade. Isso aqui tá tudo errado. Mesmo assim, isso não significa que Alfredo não seja cinza. Você conseguiu entender isso? Então entenda uma coisa. Por exemplo, os argumentos de Tomás de Aquino e de William Lane Craig sempre, eu disse sempre, ou não apresentam coerência interna ou adotam premissas falsas.
e algumas vezes fazem os dois juntos. Isso significa que Deus não existe? Não! Isso significa que por meio do raciocínio, até hoje ninguém conseguiu comprovar que Deus existe. Já aconteceu uma tonelada de vezes que eu faço um vídeo demonstrando que o argumento de um babaca desse daí não gera a conclusão lógica de que Deus existe, e aí me veio o fanático. Ah, mas se Deus não existe, me explica como... Ô seu descendente do tijolo, eu nunca disse que ia provar que deuses não existem. O que eu afirmo insistentemente é que não tem como provar só através da lógica que deuses existem. E na ausência de provas, ajo como se não existisse. Não significa que não existe, mas eu vivo como se não existisse, porque não existem motivos que evidenciam a existência. E mesmo que houvesse existência, não tem como se definir a natureza desse objeto de estudo que é intestável. E aí eu vou para a questão dos aliens do caralho lá. Eles podem até ter visitado a Terra um dia, o que eu acho muito improvável, devido a uma espécie de isolamento que existe no universo, porque o universo está em expansão. E tem coisas que estão tão distantes, então mesmo que a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, tem lugares que são simplesmente inalcançáveis, porque o universo está expandindo e ele vai ficar cada vez mais distante. Então se um planeta onde tem vida, se ele quisesse me mandar na velocidade da luz uma mensagem para chegar aqui, essa mensagem nunca chegaria, porque o universo está em expansão, então a luz correria contra a expansão do universo. Mas mesmo assim, a minha afirmação não foi de que esses bichos não existem. E diria mais, não foi nem de que eles não visitaram a Terra. Apesar de que, como eu disse, me parece muito improvável de que isso tenha acontecido. Mas a afirmação que eu fiz no vídeo foi que a porra dos deuses não eram alienígenas. Conseguiu entender o conceito de mostrar as falhas em um argumento não anula a posição que defende o argumentador? E por último, aquele negócio de aquecimento global, que um doutor em climatologia foi falar no Jô e sei lá em mais que porra, que o Tomichiu e o Pirula foram mostrar algumas coisas que o cara falou que era besteira. Isso não significa que os caras estavam apoiando a existência de aquecimento global causado por humanos. Inclusive, eles afirmam isso insistentemente nos vídeos que fazem. Só que aí um monte de fanático idiota vai xingar os caras só pelo fato de eles estarem demonstrando erros na linha de pensamento do cara que defende a posição dos fanáticos. Então, meu amigo, se o cara apresentou um argumento para defender a posição que você apoia e eu desconstruo, não me tome como seu inimigo. Seu inimigo devia ser esse cara que falou besteira, porque uma defesa mal feita de uma posição traz problema para a posição. E se na minha linha argumentativa, ao criticar o cara, eu incorri em erro, faça a mesma coisa que eu. Simplesmente demonstre o erro em que incorri. Você não precisa ficar me atacando pessoalmente, nem dizendo que o outro cara tem um diploma. Deu para entender? Se não deu, paz para todos.